Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada por um dos momentos mais sombrios e impactantes da história moderna. Vamos desvendar os eventos que deram início à Segunda Guerra Mundial. Preparem-se, porque a história que vamos contar mudou o mundo para sempre. 1º de setembro de 1939. Uma data que ecoa através do tempo. Antes do sol nascer, sem qualquer aviso ou declaração formal de guerra, as forças alemãs invadiram a Polônia. Esta não era uma simples disputa de fronteira. Era o início de um plano de conquista meticulosamente orquestrado por Adolf Hitler e o regime nazista. A Alemanha desencadeou uma nova e aterrorizante tática militar, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Tanques, aviões e infantaria avançaram em uma velocidade e coordenação nunca antes vistas, sobrepujando as defesas polonesas. A justificativa de Hitler para a invasão? Pura fabricação. Ele alegou que a Polônia estava a perseguir alemães étnicos e que tinha provocado a Alemanha com ataques na fronteira. Um desses ataques, conhecido como Incidente de Gleiwitz, foi na verdade uma operação de bandeira falsa. Soldados alemães, disfarçados com uniformes poloneses, atacaram uma estação de rádio alemã para criar um pretexto para a guerra. O mundo estava sendo enganado, mas a comunidade internacional não ficou em silêncio por muito tempo. O Reino Unido e a França, que tinham assinado um pacto de defesa mútua com a Polônia, deram um ultimato a Hitler. Retire suas tropas imediatamente ou enfrente as consequências. Hitler ignorou o aviso, acreditando talvez que as potências ocidentais blefariam, assim como fizeram em crises anteriores, como a anexação da Checoslováquia. Ele estava enganado. Em 3 de setembro de 1939, 2 dias após a invasão, o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, fez um anúncio solene ao seu povo e ao mundo. A sua voz, carregada de pesar, confirmava que a Alemanha não havia respondido ao ultimato. Portanto, a Grã-Bretanha estava em guerra com a Alemanha. Poucas horas depois, a França seguiu o exemplo. A promessa de defender a Polônia estava a ser cumprida. O que começou como uma invasão a um país na Europa Central transformou-se em apenas 48 horas num conflito continental. As linhas de batalha estavam traçadas. De um lado, as potências do eixo, lideradas pela Alemanha nazista. Do outro, os aliados, agora encabeçados pela França e pelo Reino Unido. A esperança de que a guerra para acabar com todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, tivesse sido a última, foi brutalmente desfeita. Enquanto a Polônia lutava bravamente, mas de forma desigual, contra a máquina de guerra alemã a oeste, um novo golpe veio do leste. Em 17 de setembro, a União Soviética, que havia assinado secretamente o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha, invadiu a Polônia pelo outro lado. Este pacto de não agressão continha cláusulas secretas que dividiam a Europa Oriental em esferas de influência alemã e soviética. A Polônia estava presa entre duas superpotências totalitárias, o seu destino selado. No final de setembro, a resistência polonesa foi esmagada. Varsóvia, a sua capital, capitulou após um cerco brutal que a deixou em ruínas. A nação foi dividida entre a Alemanha e a União Soviética, desaparecendo do mapa mais uma vez na sua tumultuada história. A rapidez e a brutalidade da campanha na Polônia chocaram o mundo e serviram como um terrível prenúncio do que estava por vir. Após a queda da Polônia, a Europa entrou num período estranhamente calmo, conhecido como a Guerra de Mentira, ou Phony War. No fronte ocidental, as tropas francesas e britânicas e as tropas alemãs olhavam-se através das suas fortificações, a linha Maginot e a linha Siegfried. Mas poucos combates aconteciam. Havia uma sensação de suspense, uma calmaria antes da tempestade. Muitos ainda se agarravam à esperança de que uma guerra em grande escala pudesse ser evitada, mas a paz era uma ilusão. Na primavera de 1940, a Blitzkrieg alemã foi novamente desencadeada, desta vez contra a Dinamarca e a Noruega, para garantir rotas de minério de ferro vitais. Pouco depois,
Em maio de 1940, Hitler lançou a sua ofensiva principal no oeste. Contornando a supostamente impenetrável linha Maginot, as forças alemãs atravessaram a floresta das Ardenas, uma manobra audaciosa que apanhou os aliados completamente de surpresa. A Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo caíram em questão de dias. As forças aliadas foram encurraladas na costa francesa, na cidade de Dunkerque. O que se seguiu foi um dos resgates mais extraordinários da história militar, a Operação Dínamo. Numa corrida desesperada contra o tempo, uma frota improvisada de navios de guerra, barcos de pesca, iates e outras embarcações civis cruzou o Canal da Mancha sob fogo inimigo para evacuar mais de 338 mil soldados aliados. Foi um milagre de resgate, mas também marcou uma derrota esmagadora no continente. Com as suas forças em desordem, a França estava à beira do colapso. Em 14 de junho de 1940, as tropas alemãs marcharam para uma Paris deserta, declarada cidade aberta para evitar a sua destruição. Pouco depois, a França rendeu-se. Em menos de um ano, Hitler tinha conquistado a maior parte da Europa Ocidental. A Grã-Bretanha ficou sozinha, uma ilha-fortaleza a desafiar a tirania que engolia o continente. O que se seguiu foi a Batalha da Grã-Bretanha, uma luta épica no céu sobre o sul da Inglaterra. A Força Aérea Real, embora em menor número, lutou com uma coragem incrível contra a Luftwaffe alemã, impedindo a invasão planeada por Hitler. Winston Churchill, o novo primeiro-ministro britânico, com os seus discursos inspiradores, galvanizou a nação e o mundo livre, prometendo lutar nas praias, nos campos e nas ruas, mas nunca se render. Este foi apenas o começo. O conflito que começou naquela manhã de setembro na fronteira polonesa iria expandir-se para se tornar uma guerra verdadeiramente global, arrastando nações de todos os continentes para um vórtice de violência sem precedentes. Iria abranger os desertos do norte da África, as estepes geladas da Rússia, as selvas do Sudeste Asiático e as vastas extensões do Oceano Pacífico. As decisões tomadas nestes primeiros meses de guerra definiram o curso da história do século XX. A falha inicial em confrontar a agressão, a subestimação da nova forma de guerra alemã e a coragem daqueles que decidiram resistir são lições que ressoam até hoje. O início da Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma série de batalhas. Foi o momento em que a humanidade foi confrontada com a sua própria capacidade para a destruição e, em última análise, para a resiliência. O mundo nunca mais seria o mesmo. O sacrifício de milhões e a luta pela liberdade que começaram em 1939 moldaram o mundo em que vivemos hoje. Desde as instituições internacionais criadas para manter a paz, até as fronteiras e alianças que ainda definem a nossa geopolítica. E assim, chegamos ao fim da nossa análise sobre o início da Segunda Guerra Mundial. É uma história complexa e sombria, mas é crucial que a recordemos e aprendamos com ela. Se gostou deste mergulho na história e quer saber mais sobre os eventos que se seguiram, deixe o seu like, partilhe este vídeo e, o mais importante, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder os nossos próximos episódios. Obrigado por nos assistir e até a próxima.